Eu estive pregando nesse texto há poucos dias, aqui mesmo à noite, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, e nós estaremos lendo a partir do 11. A você que nos acompanha pelas redes sociais, o livro de Lucas no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos e Lucas, terceiro livro, capítulo de número 15, e nós vamos estar lendo a princípio somente o versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Está aí a projeção, você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pode ficar com a projeção. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, somos-te imensamente gratos, porque Tu nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz e nos fez filhos Teus pela adoção do Teu Espírito. E nesta hora, ó Deus, como filhos aqui estamos para ouvir, para aprender de Ti. Estamos aqui para adorar o Teu nome. Portanto, colocamos-nos diante do Teu altar. Fala agora aos nossos corações. Que o Teu Espírito tenha primazia e que nós, sedentos por Ele, possamos nos alimentar. Que esta palavra venha edificar o Teu povo, venha sedimentar a fé do Teu povo. Que esta palavra produza salvação àqueles que aqui estão, que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pedimos também por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ou aquele que posteriormente ouvirá esta mensagem, que a Tua graça seja permanente, usando a mesma para salvar vidas. Ó Deus, fala através de mim, a mim mesmo e à Tua igreja, pois rogo e agradeço-te, no nome precioso do Teu Filho amado, Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. Começando por esse texto, nós vamos trabalhar o seguinte tema: 2 perdidos. 2 perdidos. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 15 aqui do livro de Lucas. Por gentileza, Manuel, lance aí o versículo 1 e 2. O capítulo 15 do livro de Lucas, ele divide-se em 3 parábolas. 3 parábolas. E Jesus, ele foi incitado pelos religiosos da sua época a contar essas 3 parábolas. Veja o que provocou Jesus contar essas 3 parábolas. Versículo 1 do capítulo 15 diz: e chegava-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, versículo 1, o autor sagrado diz que chegava ali até Jesus os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus, funcionários do governo romano, para cobrar imposto dos judeus, dos seus compatriotas. E para um judeu, a pior classe de pecadores eram os publicanos. Eles eram considerados como um traidor da pátria, porque eles trabalhavam para o governo romano, cobrando dos seus impostos.
E aí o autor sagrado, Lucas, ele faz aqui essa divisão: publicanos e pecadores, para mostrar a gravidade com que os religiosos tinham em relação àquilo. Era um absurdo Jesus está pregando, Jesus está convivendo com essas duas classes. Mas os religiosos o murmuravam, eles não aceitavam. Diante disso, Jesus, a partir do versículo 3, ele conta a parábola da ovelha perdida, que todos, creio eu, conhecem. Aquela ovelha que se desgarrou, e o pastor das ovelhas, ele pegou ali, deixou as 99 no aprisco, e ele foi por montes atrás daquela ovelha. Quando ele a encontrou, ele curou-lhes as feridas, colocou-a sobre os ombros e a trouxe ao aprisco. O que Jesus estava dizendo? Que um perdido tem o valor de 99. E Jesus foi atrás do perdido. Deus trabalha nessa condição. Ele poderia ter dito: não, eu tenho 99 aqui, uma que se perdeu, que se perca, não vai fazer falta não. Aí depois, o texto vai passando, versículo 8, ele conta a parábola da moeda perdida, da dracma. Nós não vamos entrar nos pormenores e interpretação desta parábola, porque não é esse o nosso momento de pregação. Eu quero apenas fazer uma introdução. Aquela mulher, tendo 10 moedas, ela perdeu uma, e ela varreu a casa, ela buscou até encontrar aquela dracma, e encontrando, ficou muito feliz. Queridos, Deus se importa com todos. Por mais desprezível que a sociedade, que o próprio ser humano o considere, Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com o pecador. A primeira parábola, Jesus apresenta um animal, algo animado. Na segunda, ele apresenta algo inanimado, para demonstrar que, independente do valor que o homem atribui, o valor de Deus é diferenciado. E aí, quando chega no versículo 11, ele agora parte para uma parábola mais compreensível a eles, mais compreensível. E ele diz: um certo homem tinha 2 filhos. Eu vou destoar um pouquinho só daquilo que é a interpretação original, para que nós trabalhemos tanto um filho como o outro. E daí nós vamos propor o tema 2 perdidos. 2 perdidos. E o primeiro perdido, aquele que se perdeu fora de casa, o filho mais moço. Vocês conhecem a parábola? Versículo 12 diz: e o filho mais moço chegou ao pai e disse: pai, dar-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu por eles a fazenda. Diz o texto na sua sequência que ele então pegou os bens, foi para uma terra longínqua, e lá ele dissipou os seus bens dissolutamente. Só que
No versículo 17, por gentileza, Manel, após todo o acontecido, diz: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Um perdido fora de casa. Qual, irmãos, a aplicação que eu trago para mim? Qual a aplicação que eu trago para nós? É que muitas vezes nós estamos no conforto do aprisco do Senhor, da casa do Senhor, desfrutando das benéficas do Senhor, mas nós achamos que tem algo mais. Nós queremos alçar um voo mais alto. E daí, nós achamos que lá no mundo tem algo diferenciado, algo melhor, onde eu posso apropriar-me das coisas, do poderio que Deus me deu dentro da sua igreja, sair e me dar bem lá fora. E aí nós quebramos a cara. Eu conheço hoje já é uma pessoa adulta, nesta igreja, aqui, muito tempo atrás, esta pessoa fez a decisão, a família dela fez, e foi demonstrado que ela tinha o dom do canto, e essa pessoa cantava maravilhosamente. Nesse tempo aí ela cantava nos cultos ar livres e tudo mais. Mas um dia, num período político, um certo candidato se empolgou com a voz dela e disse: olha, venha fazer uns jingles para minha campanha, sua voz é espetacular. E depois ele disse: olha, eu vou lançar você no mercado fonográfico, você vai gravar. E ele disse, até ela se empolgou, e ela então já começou a cantar fora, aquela coisa toda. Só que político, na sua maioria, não são confiáveis, não todos, mas na sua maioria. Ele terminou dando aquilo que a turma chama de balão, e ela se desviou, saiu cantando pela noitada. Mas, meus irmãos, eu quero dizer algo a você que aconteceu, algo espetacular. Ela deu um problema na garganta dela, que não conseguiu mais cantar nada. Dizem que o único pássaro que não canta é o urubu. Eu nunca vi urubu cantando. Inclusive eu estava no velório hoje e tinha muitos urubus, mas eu não vi nenhum cantar. Pois ela virou um urubu, não cantava mais nada. E ainda hoje não canta nada. Ela pensou que poderia tirar da casa do Senhor aquele dom dado pelo Espírito e se dar bem com ele lá fora. Se deu mal. Esse jovem, dar-me a parte da herança que me pertence. Mas como assim? Eu não morri, eu estou aqui. Mas tudo bem, vai. E muitas pessoas saem achando que hoje eu estou bem e eu vou continuar bem. Uma certa noite, morava no Monte Castelo, em Teresina, recebi um telefonema de um amigo: rapaz, eu preciso muito conversar com você, ex-ovelha minha. E eu fui até a casa dele, e ele então disse-me que estava prestes a tomar uma decisão, abandonar sua família, porque tinha descoberto algo espetacular. E eu disse para ele: olha, esse filme é repetido, eu já assisti várias vezes, eu conheço já o final desse filme. Ele disse: não, mas eu quero ter essa experiência. Eu digo: vai ser dolorosa. Irmãos, naquela noite Deus me usou. Tudo que eu disse detalhadamente
vírgula por vírgula, depois de alguns anos, aconteceu. Ele achou que ia se dar bem. Vou abandonar a casa do Senhor, vou abandonar minha família, vou abandonar. Esse jovem se perdeu lá fora. Qual a lição para mim? Qual a lição para você? Você está tão bem aqui. Por que você vai deixar a igreja? Por que você vai desanimar com a igreja? Por que você vai abandonar Cristo? Está tão bom. Esse ambiente aqui, ele é tão propício. Ninguém vai te agredir. Ninguém vai dizer que tu é feio. Poderia até dizer com razão, mas não diz, né? Não ri não, Rilados. Não ri não. Então por que eu vou sair para o mundo agressivo? Queridos, se você está pensando em sair, você não vai se dar bem. Quantos trabalhadores de meu pai têm por abundância, e eu aqui pereço de fome. Mas essa lição também não é só para os que estão pensando em sair, mas para aquele que está lá fora e ainda não entrou. Por que eu vou querer passar por uma experiência ruim se eu a estou vendo outro passar? Eu digo, se nós pudéssemos voltar à vida, regressar nos anos, muitos dizem: se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria ou não cometeria os mesmos erros que eu cometi. Mas sabe, cometeria. É incrível o ser humano. Queridos, você está firme na igreja? Você está fora? Entre. Porque aqui é lugar de proteção. Estar com o Pai é lugar de proteção. Note que o filho não fez nenhuma acusação em não estar num ambiente de conforto. Não. Ele simplesmente queria ver o outro lado. Uma certa vez, não vou dizer nomes, mas um casal pediu para mim fazer uma visita a um filho dele, que estava amando já o mundo, estava querendo deixar a igreja. E eu fui visitar aquele rapaz, ovelha minha, tinha batizado, e eu disse: fulano, me diga uma coisa, o seu pai não é um exemplo para você? E ele começou a chorar. Ele disse: pastor. Eu digo: porque o que eu sei, seu pai lhe ama, seu pai lhe dá tudo, seu pai, se for possível, dá a vida dele por você. A sua mãe, pastor, a minha mãe é mais dura do que meu pai, mas minha mãe... Você não está bem aqui? Estou. O que está lhe faltando? Ele disse: não, pastor, é porque eu queria conhecer o outro lado. Dá para se entender o ser humano? Dá para se entender? Mas é assim o ser humano. Ele tem uma inquietação dentro de si. Esse jovem achou que essa sua autossuficiência, que as benéficas que ele tinha ali com o pai, elas seriam duradouras lá fora. E ele percebeu que logo tudo se esvaiu, tudo se dissipou. E aí é que ele percebe que é um perdido. Olha aí, versículo 17, mais uma vez. E tornando em si,
disse: quantos empregados, quantos jornaleiros, quantos trabalhadores tem meu pai, e eu aqui padecendo necessidade, até fome eu estou passando. É a primeira lição. Você é crente? Continue crente. Você está na igreja? Firme-se ainda mais na igreja, não saia. É um perigo, é um perigo, é um perigo. Mas, vamos lá. Eu disse que 2 perdidos. O primeiro, o mais moço, percebeu que estava perdido fora de casa. E o mais velho, já que ele tinha 2 filhos, quando nós pegamos aí, Manuel, você pode jogar versículo 29 e 30. Versículo 29 e 30. Porque esta parábola, eu vou ter que falar um pouco, porque pode ser que alguém não a conheça, a maioria conhece, até porque nós estivemos trabalhando nela há poucos dias. O mais moço vai, gasta tudo o que tem, chega em um determinado momento de consciência, e ele diz: vou voltar para a casa do meu pai, mas não quero que ele me receba como um filho, mas apenas como um dos seus empregados. O pai, lógico que não recebe como empregado, mas o recebe como filho, e já se antecipa a ele, coloca um anel, uma roupa nova, uma sandália, dá todo uma posição de status. Eu não sei se é verdade, mas eu li que aquele tipo de rebeldia de um filho, quando ele tornava para casa, ele era até apedrejado. E a antecipação do pai e recebê-lo antes fora exatamente para dizer que sobre ele havia dado o perdão e o retorno a ser membro da família. Anel, sandália, roupa nova, tudo mais, etc. O anel representava o símbolo da família, o sinete da família. Mas o 29 e 30. E saindo o seu pai, porque aí o mais velho, voltando do campo, ouviu aquele som de instrumentos, de dança, e ele, então um dos empregados diz: é porque teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o bezerro cevado e estão celebrando. Então, ele não entrou, indignado, ele diz: eu não vou comungar, não vou participar dessa festa. O pai sai e rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ao 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro, o gordo, o bezerro preparado. Um perdido dentro de casa. Como assim, pastor? Irmãos, os versículos seguintes vai deixar isso claro para nós. Aquele filho, durante toda a sua vida, foi um filho, conforme ele diz, obediente, não transgrediu em nada. No entanto, ele não tinha intimidade com o pai, ele não conhecia o pai. Ele tinha o seu pai como alguém ríspido, alguém do coração duro. Ele não via no seu pai amor, ele não via no seu pai um ser que dava liberdade. Onde eu estou querendo chegar
é que muitas vezes, dentro da igreja, nós somos crentes verdadeiros, obedientes, sinceros, cumpridores das nossas responsabilidades. No entanto, nós somos meros religiosos. Tudo que nós fazemos é simplesmente com medo de uma punição, medo de errarmos e sermos punidos. Não fazemos a coisa com o desejo aberto do coração. É quando alguém lhe pede um favor, e você vai fazer aquele favor, obrigado. Não é com alegria, não é com satisfação, é mais ou menos isso. E quando ele diz para o pai: olha, há tanto tempo eu te sirvo, tu matou um bezerro cevado, gordo, tudo, para esse teu irmão dissipador dos teus bens, para o teu filho dissipador dos teus bens, e a mim, tu nunca me deste um bezerro simples para comemorar com os meus amigos. 31, Manuel. Aí o pai olha e fica surpreso. Não entendeu muito aqui o questionamento do filho. E ele lhe disse: filho, tudo sempre está comigo, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tua. Eu quero voltar a você, Manuel. Versículo 12. Versículo 12. O que diz o finalzinho do versículo 12? 12, Manuel. 12. 2. E ele repartiu entre eles os bens. Deu para entender alguma coisa aqui? Ora, quando o filho mais novo pediu a parte dele para sair, o pai já disse: essa aqui é sua e essa aqui é sua. Então, se ele não fez usufruto da parte dele, não foi porque o pai era duro. Ele que não conseguia compreender o pai. Sim, mas pastor, onde você está querendo chegar? É que muitas vezes nós estamos dentro na igreja, mas nós não temos satisfação plena. Nós vivemos angustiados. Aquela paz interior não reina em nós. Mas por quê? Eu não vim para que tenha vida e a tenha em abundância? João 10, parte B. Então por que eu não estou tendo esta vida? Porque não compreendemos o nosso Pai Celestial. Eu costumo dizer que para cada crente existe um Deus. Pastor, como assim? Uns vê Deus, aquele pai carrasco, qualquer falseamento já leva uma chibatada. Outros vê Deus, um pai amoroso. Outros já vê Deus, um pai bagunçado. Como você vê Deus? Deus é um pai amoroso, onde Ele mesmo diz na sua palavra que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Deus quer o melhor para nós. Se eu lhe disser que nas casas, nos sanatórios, os medunas da vida, você pode ir
E você vai ver que cerca de 75 a 80% daqueles internos são oriundos de igrejas. Aí você pergunta, mas por quê? É porque foram crentes que nunca compreenderam Deus, nunca descansaram, conforme Mateus 11, 28 e 30 a 30. Nunca descansaram no Senhor, nunca tiveram intimidade com o Senhor, nunca tiveram intimidade com o Senhor. Então esse filho mais velho, apesar de estar ali na obediência com o pai já tinha dado a parte dele. O pai agora volta a dizer, mas filho, tudo que eu tenho é teu. Se tu nunca pegou um bezerro, matou e fez uma festa com os teus amigos, é porque tu nunca quis, não foi porque eu impedi. Certo? Então, eu chamo a minha atenção, eu chamo a sua atenção nesta hora. Não estaríamos nós perdidos dentro da casa de Deus? Olha, quando nós saberemos disso? Quando nós saberemos disso? Será que nós temos que esperar Jesus voltar e nós dizer, oh Senhor, ele diz, não, aparta-te de mim, não te conheço. Não te conheço. Queremos ser um crente espiritual, forte. Não poderemos ser se não nos aproximarmos do Senhor, se não conhecermos a mente do nosso Deus, se não mergulharmos na profundidade do nosso Deus. Relaxe, meu irmão. Quantos anos você tem? Até aqui o Senhor cuidou de você. Por acaso Ele não vai cuidar de você até no seu último dia de vida? Certamente. Se for para morrer, a causa for preocupação, eu nunca morrerei. Nunca vou morrer. Porque o Senhor tem suprido até agora. E a promessa é que aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la, ele vai até o final. Relaxa, deixa Deus operar. Navega, não contra a correnteza, mas a favor da mesma. Pegue uma canoa, um caiaque, remo, e tente subir aqui da ponte metálica até aqui a chamada ponte da amizade. Você vai cansar. Mas agora, pegue uma canoa, um caiaque, um remo e desça aqui da ponte da amizade até a ponte metálica. Você não precisa fazer força. É só controlando ali, sem botar força, só o remo aqui para controlar. Entendeu? Deixa o Espírito te guiar. O que é que Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3? Aquele que é nascido do Espírito, ele é como a folha que o vento leva para ali, para cá, para acolá, tal. Descansa no Senhor. O que diz o Salmo 37? Manuel, Salmo 37, do 1 ao 5. Vamos ler, Salmo 37, do 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo eles serão ceifados como o capim e murcharão como a verdura. Simplesmente confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Ontem eu comi uma comida muito gostosa no almoço. Nós chegamos em casa após o EBD e tinha 2 baldes de cajá para triturar. Aí a Vânia disse: eu vou fazer logo e agora. Tá bom. E o almoço nós não compramos. Ela disse: não, mas tem cuscuz de milho, feijão e ovos. Digo: eita, vai dar bom. E aí eu peguei o trituradorzão, triturei ali os 2 baldes de cajá. A Vânia foi peneirar e ela pegou ali aquele cuscuz, jogou o feijão por cima e ovos fritos. Oh, meu irmão, pense numa pancada de comida. Chega, eu suei. Eita, rapaz. Para muitos diriam: mas que comida é essa? Pense num negócio gostoso. Faça o mesmo lá na sua casa. Você vai acabar com essa fraqueza. Até quando a mulher chamar você, você vai estar disposto. Continua, Manel. Deleita-te também no Senhor. Você sabe o que significa essa palavra deleite? As concubinas e as rainhas daquela época, elas deitavam em bacias, em tonéis de leite, porque eles criam que o leite amaciava a pele, deixava a pele mais bonita, mais aveludada. Se a sua mulher está com a pele ruim, compre leite de vaca e bote ela para deitar no leite, e você vai ver como vai ficar a pele dela. Então a palavra deleite é: deita-te no leite, deleita-te no leite. Deleita-te também, ó, no Senhor. Descansa, dorme no Senhor, é macio, e te concederá os desejos do teu coração. Mas vamos mais uma, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Aquele filho estava com tanto medo do pai, que perdeu a oportunidade de festejar. Era para de 3 em 3 meses ele matar um bezerro, convidar os amigos e fazer a festa, né, e viver feliz. Convidar o pai: pai, vamos comer churrasco e tudo mais. Mas não fez isso. E o pai disse: olha, tudo pertence a ti. Se tu não fez, problema teu. Então, querido, como está você? Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito em servir ao Senhor? Você está satisfeito com a igreja que Deus escolheu para você congregar? Não vou fazer a pergunta se você está satisfeito comigo, deixa para lá, né? Mas as outras já está bem. Se você estiver bem com as outras, já está ok. Se não está, querido, o problema está aqui, ó. Você não está sabendo aproveitar. Descansa no Senhor, para que você não seja um perdido dentro da casa do Senhor. Uma certa vez, um amigo que foi membro desta igreja quando eu ainda era jovem também, agora ele congregando numa outra igreja, e um dia uns conflitos lá na igreja, ele com raiva da igreja, a igreja com raiva dele, e eu tinha sumido aqui. Eu disse para ele: olha, rapaz, igreja é para ser uma bênção na vida do crente, e o crente ser uma bênção na vida da igreja. Se isso não está acontecendo, está errado. Então, sai lá da igreja, porque tu está sendo um acã, né, um perturbador lá, e vem aqui para a primeira igreja. Pronto, vem para cá.
Aí ele disse para mim: mas eu não posso sair enquanto não... Ou seja, queria mais confusão. Resultado, adoeceu, ficou na grossura de uma linha, quase morre, né? Acho que escapou porque saiu de lá e Deus teve misericórdia. Alguns sabem de que eu estou falando, quem não sabe, não queira saber. Você vai acabar a sua vida, quando a igreja, ela é para proporcionar a você o que é bom. E da mesma forma você era a igreja. Estava o lobo da montanha, observando ali as ovelhas, balindo, uma se esfregando na outra, e aquela alegria, uma pulava, e naquele momento o lobo sentiu inveja, porque dizia ele: na minha matilha não há esse afago, nós brigamos pela comida, nós nos azunhamos, nós nos ferimos, nós somos violentos. E o lobo diz: queria eu ser uma ovelha. E ele então desceu da montanha, entrou naquele aprisco e começou a se esfregar, a se passar nas ovelhas, e aquela lã tocando a pele dele arranhada, e ele sentiu-se bem, e ele desejou ainda mais ser uma ovelha, mas teve apenas um pequeno problema. É que quando as ovelhas foram se alimentar, ele também foi se alimentar do capim, e não dava, e ele percebera que era um lobo. Mas a ilustração finaliza dizendo que ele, muito triste, olhando para o céu, clamou a Deus que queria ser uma ovelha, e Deus o transformou numa ovelha. Meu querido, se você tem sido lobo, se você deseja ser uma ovelha, clama a Deus. Quero finalizar com uma frase, ela não é minha, diz: viva a vida de tal maneira que quando você morrer, até o coveiro fique triste. Viva a vida de tal maneira que quando você morrer, até o coveiro fique triste. Como eu a interpreto? Você é aquela pessoa tão amável, tão agradável, que quando você morrer, no seu velório, no seu cortejo fúnebre, todo mundo chorando, gente desmaiando, e gente, eu não posso viver sem ele, etc, etc, que quando você chegar no cemitério, o coveiro vai ficar atônito. Mas por que todo esse povo chorando e desmaiando? Com certeza esse cidadão era uma boa pessoa, e ele vai ficar tão consternado, que mesmo sem conhecer você, ele também vai começar a chorar. Viva a vida de tal maneira que quando você morrer, até o coveiro fique triste. Eu não quero ter um legado muito grande não, mas eu queria ter um cortejo fúnebre assim, com muita gente chorando. E agora como é que eu vou viver sem ele, né? Pelo menos seja falso, mas chore, né? Gente, eu tive participando de um sepultamento, como diz a mocidade, paia, não é palha, ele diz paia. Aquela senhora teve vários filhos, mas já na maternidade, ela dizia: eu não quero nem ver. E os parentes dela foram criando os filhos dela. Viveu, chegou a uma idade, talvez a minha atual, e adoeceu. Foi para a casa de um irmão dela, e ali tanto o irmão
como a cunhada cuidou muito bem, e ela faleceu. Eu posso dizer à igreja, eu estava na vermelha, e aí lá o velório dela, aquele velóriozinho minguado, onde ninguém chora, está ali. Aí vem agora o cortejo para o cemitério. Chega o carro da funerária, segundo carro, o do irmão dela, terceiro carro, meu, porque era o pastor do irmão dela. Aí fomos. Nem teve aquele negócio de funerária aí devagarinho, não, ia normal. Não tinha nada. Aí quando chega no cemitério, o coveiro pergunta assim: você ainda quer que abra o caixão? Não precisa abrir não. Jogou ali, pá, né? Todo mundo contando piada aqui. Todo mundo não, porque só estava ali uns 3, mais ou menos umas 5 pessoas, né? Aí contando piada, tudo, enterrou, vamos embora, acabou. Eu digo, meu Deus, eu não quero um velório desse. Alguém que passou pela terra e tornou-se uma pessoa não grata, uma pessoa que passou e não deixou nenhum legado. Voltemos, não seja um perdido no meio da multidão. A partir de hoje, diga: eu vou ser essa pessoa que no dia do meu sepultamento, até o coveiro vai ficar triste, até o coveiro vai chorar. Lute por isso. Seja uma bênção dentro da igreja, seja uma bênção lá fora, seja diferente. Tome uma atitude a partir de agora. Tome uma atitude a partir de agora. Então, a você que talvez ainda não tomou a decisão com Cristo, está lá fora, me desculpe, mas você é um perdido fora da igreja. Portanto, venha, receba Cristo, venha para a igreja, e não seja um perdido nem fora e nem dentro da igreja, mas seja um achado por Deus valioso. Seja aquela ovelha que o pastor foi buscar, ela estava ferida, ele deitou remédio sobre as feridas, colocou-a nos seus ombros e trouxe com alegria para o aprisco. Seja nesta noite uma ovelha achada, seja uma dracma, seja uma moeda achada, seja um filho achado nesta noite. Aí eu pergunto, enquanto os filhos de Deus oram, quem nesta noite, nesta hora, neste momento diz sim para o Senhor? Alguém que quer ser achado pelo Senhor? Então levante a sua mão, diga: Senhor, estou aqui, eu quero ser achado por Ti. Eu quero ser esta ovelha achada, Senhor. Eu quero ser esse filho que retorna aos braços do Pai. Eu quero o anel, eu quero essa sandália, eu quero esse vestido, Senhor. Onde está a primeira pessoa que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém entre nós? Você vai levantar assim a sua mão, até que eu veja. E nesse gesto simples, enquanto a igreja está orando, você está dizendo: pastor, eu estou fazendo a minha decisão ao lado de Cristo. Não tenha vergonha. Onde está a primeira pessoa? Pastor, mas eu já servi a Cristo, eu estou distanciado. Pois pronto, é o momento de você ser achado novamente pelo Senhor. Onde está a primeira pessoa? Você vai levantar a sua mão, enquanto a igreja está orando por você. Onde está a primeira pessoa? Se não há, eu não quero insistir. Não é o nosso intuito que você tome uma decisão
sem que esteja sentindo o Senhor te chamar. Que Deus te abençoe, te dê muitas oportunidades de vida. Amém. Irmãos, eu queria neste momento apresentar para vocês o Gilson, Gildar e a irmã Deus. Eu gostaria que vocês viessem aqui. Irmão pastor Edmar, eles já estão firmes em uma célula. Pois convoque as células aqui para... Pode subir, minha irmã. A irmã Deusa, Gilson, que é um pouco mais longo o nome, eu esqueci, Gilson. Gildásio, mas mais conhecido como Gilson. Então eles... Pastor Edmar está colocando-os numa célula de casal. E ele já está com você na sua célula, não é, pastor Edmar? Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Meus irmãos, nós, como Primeira Igreja Batista, trabalhamos esse modelo de visão celular. E sempre que nós temos uma pessoa ingressando na nossa igreja, nós direcionamos para que ela possa ser acompanhada, possa ser cuidada, e também, logo, logo, esteja dando frutos para a honra e glória do Senhor. A irmã Deus, ela já está visitando, já começou, né, a célula da irmã Ana Lúcia. E o Gilson e o Judásio vão estar nessa semana iniciando conosco na célula de homens. Tá bom? Então, irmãos, eles estão chegando de outra igreja. E eu disse para eles, olha, eu vou apresentar vocês no domingo. Vocês vão começar a trabalhar em uma célula, conhecer mais a igreja, se inteirando de como é o nosso funcionamento, até que chegue o momento que vocês possam dizer, pronto pastor, já estamos prontos a ser membros da igreja. Então eu queria que vocês estivessem orando pela vida deles, que eles possam realmente ser fortalecidos no Senhor, que esta mensagem realmente possa ter caído bem no coração deles, que eles descansem no Senhor e deixe Deus trabalhar. Os irmãos estão satisfeitos? Digam amém. Parece que não estão, não? Pois pronto. Então as palmas estão dizendo que estão satisfeitos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Pois, queridos, nós estamos chegando ao final. Agradecemos grande